O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar-se, irmãos e irmãs. Ouvimos no Evangelho Jesus que toma consigo 3 de seus discípulos e os leva para uma alta montanha. A montanha era, no contexto bíblico, o lugar próprio para o encontro com Deus, devido àquela ideia que todos nós também temos no inconsciente, de que Deus habita o mais alto dos céus. Quanto mais alta a montanha, mais próximo de Deus se acreditava estar. Por isso que propositalmente o Evangelho diz que Jesus pega os discípulos e os leva à parte mais alta da montanha. Na primeira leitura também Abraão sobe uma montanha. Mas por que Abraão sobe a montanha? O texto começa dizendo que Deus colocou Abraão à prova. Jesus no Evangelho, na verdade, está fazendo o mesmo com 3 dos seus discípulos, colocando-os à prova ao se transfigurar diante deles. De um lado, portanto, temos a figura de Abraão e de outro, Pedro, Tiago e João, todos testados em sua fé. O menino Isaque, que sobe o Monte Moriá com a lenha nas costas, é justamente imagem do que se passará no futuro com Jesus. Aliás, o Monte Moriá é exatamente o mesmo Monte Calvário onde Jesus, bastante tempo depois, foi crucificado. Isaque sobe com a lenha nas costas, Jesus sobe também com o madeiro da cruz. Mas existe uma diferença grande entre as duas personagens. No caso de Abraão, o seu filho é poupado e Deus provê o cordeiro para que o sacrifício aconteça. No caso de Jesus, Deus não poupou a vida de seu filho, porque ele era o cordeiro que havia vindo a este mundo para tirar o pecado. Abraão é testado e Abraão é aprovado. E os discípulos? No Evangelho de Mateus, quando aparecem 3 nomes seguidos, um em sequência do outro, o mais importante sempre é aquele que está no meio. Reparem que Pedro, quando se dirige a Jesus e diz: Mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Quem é que está no centro? Moisés. Moisés aqui é símbolo da lei, enquanto Elias é símbolo dos profetas. Na sua fala, Pedro coloca no centro a figura de Moisés e, como tal, coloca toda a lei. O que significa dizer que Pedro não havia compreendido ainda a novidade que Jesus havia trazido. Vivia apegado somente a leis, a costumes, sem dar a devida e a merecida atenção a toda a boa nova que Jesus havia trazido. É por isso que o Evangelho diz, logo depois de falar que Pedro teve medo e não sabia o que dizer, uma nuvem os encobriu e veio uma voz:
Este é o meu filho amado. Quase que Deus apontando para Pedro. Este é o meu filho. Agora você tem que escutar o que ele diz. Não só Moisés e nem só Elias, mas este é o meu filho. Em Jesus, no Filho amado do Pai, estão reunidos tanto a lei, ali representada em Moisés, quanto os profetas, ali representado em Elias. Jesus é o cumprimento perfeito de toda a lei e de todas as profecias. É a ele que nós agora precisamos ouvir. Pedro, apesar de já estar caminhando com Jesus há tanto tempo, ainda vivia na dinâmica da lei. Não havia compreendido que a salvação não vinha apenas do cumprimento de normas ou de regras, mas sim do seguimento radical de Jesus. Este mesmo Espírito que estava presente em Pedro lá atrás, está presente hoje também em muitos de nós, que achamos que para nos salvarmos, basta que a gente cumpra algumas regrinhas, e com bastante rigor, com bastante exigência, para que a gente chegue ao céu. A gente acha que sozinho a gente se salva. E a gente faz da salvação, o que é ainda pior, algo tarifado, como quando a gente vai no ônibus e paga para poder passar a catraca. Então eu tenho que rezar aqui todo dia um rosário, porque senão quando eu chegar no céu Deus não vai me receber. Não é assim que funciona. A gente faz da salvação algo comprado. E muitas vezes quem assim ainda é arrogante, porque acha que por cumprir estas normas, esses costumes já estão com lugar garantido no céu. E quem não faz está fora. Cuidado, o alcance da misericórdia de Deus nenhum de nós conhece. Há pouco eu disse que Abraão foi testado e foi aprovado. E os discípulos? Será que foram aprovados? Os discípulos foram igualmente testados, mas, diferente de Abraão, os discípulos são reprovados. Isso porque os discípulos não só desviam Jesus do centro, como eu acabei de explicar, mas também pensam no Cristo vencedor sem a necessidade da cruz. Nossa, mestre, é tão bom ficar aqui, vamos fazer 3 tendas e parar tudo por aqui. A gente já está vendo o Senhor na sua glória mesmo, não precisa mais de nada. A gente encerra a história por aqui. Pedro quer o Messias rei, que não precisará ser humilhado, que não precisará sofrer. Ele não está a fim de ser discípulo de alguém que vai ser crucificado. E no fundo, nós somos todos nesta vida como Pedro. A gente também não aceita muito as provações que a vida muitas vezes nos apresentam, quando na verdade elas são condições para o nosso crescimento, seja do ponto de vista humano, seja do ponto de vista cristão. E mais triste ainda do que querer o Cristo sem a cruz, é importante a gente perceber que os 3 discípulos, em momento algum, sequer se lembram que ali estavam somente os 3. Os discípulos eram 12, ali estavam 3, e eles dizem, a gente para por aqui. Sequer se lembram dos outros que não estavam tendo aquela visão maravilhosa, ou de todo o povo de Israel também que estava abaixo da montanha. No fundo, por detrás da fala do Pedro para nós está bom aqui, para nós está ótimo. Nem se lembram que haviam outros também que gostariam de ter aquela visão. A fala de Pedro denota também uma espécie de indiferença e também de fechamento ali entre eles. Algo que também nos faz pensar um pouco, porque às vezes a gente faz o mesmo na igreja. E aqui eu digo na igreja, pensando na igreja como um todo, porque afinal de contas as paróquias, como dizem os padres, só mudam de endereço. A gente se fecha às vezes em certos esquemas, ou a gente se fecha nos nossos grupinhos e não se abre às novidades. Não sabe acolher quem chega. Se alguém novo se dispõe a ajudar, eu olho atravessado e diz, o que esse fulano quer? Ele vai acabar tirando o meu lugar. Que lugar, meu irmão, que lugar que você tem? Pelo amor de Deus, que lugar, Se nem o Filho do Homem tinha onde reclinar a cabeça, nem nós padres temos lugar, estamos aqui, a qualquer momento o bispo pode telefonar e dizer, preciso de você em outro lugar. E a gente se fecha também muitas vezes nos nossos grupinhos, nos nossos ciclos de amizade, e vai se tornando rival um do outro. O meu grupo, aquele grupo, eu não converso com aquele fulano porque é amigo de ciclano, de ciclano, de ciclano, de ciclano. E quanto mais o tempo passa, parece que fica pior. E o melhor de tudo, muitos desses ainda entram na fila da comunhão sem peso nenhum na consciência. Comungam, estão na mesma assembleia que o outro, recebem o corpo do Senhor, participam da mesma mesa, do mesmo pão, do mesmo cálice, está tudo ótimo, tudo tranquilo, consciência tranquila.
O Papa Francisco, logo que se tornou Papa, escreveu um documento chamado Alegria do Evangelho, e ali ele fez uma constatação bastante triste, mas também bastante verdadeira. E ele pensou na Igreja Universal. Ele disse: me dói muito comprovar como em algumas comunidades cristãs, e mesmo entre consagrados, ou seja, entre nós padres, se dá espaço a várias formas de ódio, divisão, calúnia, difamação, vingança, ciúme, a desejos de impor as próprias ideias a todo custo, e até perseguições que parecem uma implacável caça às bruxas. E o Papa termina deixando uma pergunta para a Igreja: quem nós queremos evangelizar com esses comportamentos? Uma pergunta que o Papa fez à Igreja e que nesta quaresma, já que a campanha da fraternidade nos fala sobre a unidade, nos fala sobre a comunhão, é dirigida também a nós de modo bastante incisivo. Quem nós queremos evangelizar com esses comportamentos? É impensável, uma igreja onde exista ciúmes entre as pessoas, em que duas pessoas não podem se encontrar se não sai faísca. Ou principalmente, aliás, se são fiéis que trabalham na igreja, pior ainda, né? Ou então onde haja disputas entre os diferentes grupinhos, né? Aliás, na igreja não tem que existir grupinho. Ou nós somos comunidade de verdade, ou não somos. Porque com Jesus é tudo ou é nada. Aí a escolha é nossa. Mas o bonito é que, apesar dos discípulos de Jesus não entenderem que aquele momento era, de certa forma, também uma maneira de Jesus testá-los, ainda que bastante frustrada, Jesus não desistiu de seus discípulos. O texto diz que Jesus desceu com eles a montanha, quase que dizendo: voltem para a realidade. Eu sei que aqui está ótimo, vocês querem ficar aqui, mas voltem para a realidade. Olhem o chão que vocês estão pisando. Aqui vocês precisam agora fazer o anúncio. A gente também tem que ter bastante cuidado para que, na nossa ânsia pela santidade, eu acho que todo mundo quer ser santo, a gente também não se torne fundamentalista demais, ou de certa forma até fanático. Aquelas pessoas que veem sinal de maldade em tudo, acham que tudo é pecado e se isola completamente do mundo. A gente é convidado a estar no mundo para transformá-lo, não afastar-se dele. É preciso ter os pés no chão, para que a gente também não seja bitolado. Inclusive, o apóstolo Paulo, na segunda leitura, nos faz várias perguntas que eu, pessoalmente, não ousaria respondê-las. Não sei se alguém de vocês tem resposta para isso. Mas o apóstolo Paulo pergunta: quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que os declara justos? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Para a gente pensar quanto a gente às vezes é incoerente. Vocês realmente acham que Jesus ia passar por todo esse sofrimento que passou, para que no primeiro pecadinho que a gente cometesse, Jesus dissesse: esse está no inferno, já era, acabou? A gente pensa num Deus assim, parece, um Deus que não perdoa, um Deus que não ama, um Deus que não sente compaixão, um Deus que não nos quer perto de si. Lembrem-se sempre, Deus nos perdoa sempre, se a gente se lembrar de se voltar a Ele e lhe pedir perdão de coração sincero. Como nós cantamos no Salmo, fizemos um propósito: andarei na presença de Deus, junto a Ele, aqui na terra dos vivos. Por isso a gente nunca se esqueça, em primeiro lugar, que assim como Deus colocou Abraão e os discípulos à prova, Ele também coloca a todos nós. Em segundo lugar, que a nossa salvação está em seguir a vida de Jesus em todas as suas dimensões, inclusive a cruz, da qual Pedro quis escapar. Em terceiro lugar, estejamos atentos também com o fanatismo, o fundamentalismo de hoje, porque estas práticas podem nos desviar um pouquinho do caminho. E vamos sempre em frente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos